Prossigamos aqui. Em caso de incompatibilidade ou desacordo, a gente tá brigando muito, gente. Por Deus, vocês são pessoas maduras, pessoas que têm vocação para o episcopado, pessoas que galgam patamares de excelência na casa de Deus, que servem o mesmo, o eterno, como obreiro, como diácono, como diaconisa, como missionário, presbítero, pastor, evangelista. Por Deus, aconteceu alguma coisa? Não briga não. Mas todo casal briga, gente. Eu e você, a gente briga, vida? Não. A gente conversa. E detalhe. Tem que ter muita sabedoria, principalmente se tiver filho de outro relacionamento. Filho de outro relacionamento não pode, de hipótese alguma, prejudicar o teu casamento. Ah, mas filho é pra vida toda. Casamento não é não? Casamento não é não? Ah, porque o meu filho tá na minha casa, mas não respeita o meu marido. Filho, sinto muito, mas você vai ter que lugar pra você morar. Eu vou separar do meu filho, filho é pra vida toda. Casamento também, filho. Só que detalhe, se teu filho for morar em outra casa, você não tá no inferno, não. Mas se teu marido foi e você se relacionar com outra pessoa, tu tá no inferno. Coloca na balança. Ninguém nunca pensou nisso. Eu estou vivenciando algo, não vou ser aberto direto, que é a coisa pessoal, que eu preciso botar um ponto final. Pastor, você fez isso? Fiz. Porque a partir do momento que começa a prejudicar o meu casamento, que eu tô vendo, porque aliás, deixa eu ser bem específico, que eu tô vendo que vai prejudicar o meu casamento a longo prazo, eu vou insistir em algo pra quê? Meu casamento, gente, é pra vida toda. Caso ela quiser fazer esse triplê dela, que faça. Aí eu tô livre. Mas eu fazer, não, é pra vida toda. Casamento é pra vida toda. Aí, observação. Fica, te amo. Aí você entenda. Você vai deixar que filho faça você brigar com o seu marido. Você vai deixar que filha faça você brigar com o seu marido. Aí você pode falar assim, pastor, isso aí eu desconcordo do senhor. Não, vou fazer você concordar. Se o seu filho morar em outra casa, você está no inferno? Não. Mas se o seu marido sai de casa por conta do seu filho e for morar em outra casa, quem está no inferno? Gente, isso aí é coisa de maturidade espiritual dentro da palavra de Deus. Tá? Pastor, o senhor está sendo tão duro, mas é verdade. Mas é verdade. Porque acontece? Filho vai crescer, fazer 18 anos. Fui. E você, ó. Poxa, meu marido foi embora de casa tem 2 anos, né? Por culpa minha. Por falta de posicionamento meu. Eu fiquei aqui solteira. Não posso casar mais com ninguém. Aí vai, ó. Se tu tiver uns 40 anos e for morrer com 80, é 80 anos sem ninguém. Se dá pra tu, você tá. Pra mim não dá não. Pra mim não dá não. Por isso que eu tô com a minha esposa. Porque ela é maravilhosa. Ela me completa, não. Ela me transborda. Em tudo. Então o que acontece? Eu tô falando isso pra você ter maturidade. E colocar as coisas em balança. Tá? Porque eu exemplo, automaticamente, eu tenho filho. Automaticamente, se eu ver que ele está prejudicando meu casamento a longo prazo,
vou chamar ele, filho, ó, não dá pra você ficar aqui, tá? Pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, tá? Você entrou na minha casa, eu me relacionando com a sua tia, automaticamente ele vai ter que morar com a mãe ou com a avó. Pastor, só tem coragem de fazer isso? Tem. Porque o meu casamento é pra vida toda. Filho também. Só que filho não me coloca no inferno. Meu casamento me coloca no inferno. Tá bom? Vamos lá. Eu estou dizendo isso aqui porque depois algumas pessoas vão entender. Né? Então eu já estou dizendo isso aqui já porque depois algumas pessoas vão entender. E é Deus falando. Tá? Tenho certeza que é Deus falando. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido, se porém se apartar, que fique sem se casar. Tá? Quer separar, separa, vai ter que ficar sem se casar. Ou se reconcilie com o marido. E que o marido não deixe a mulher. Nós lemos isso aqui, tá? 1 Coríntios 7, do 10 ao 11. Por Deus considerar o casamento tão sagrado, pois foi Ele quem o criou. Deixa eu te perguntar. O que vem primeiro? O casamento ou o filho? Falando aqui, terreno. O que vem primeiro? Casamento ou filho? Casamento. Ele faz declarações muito fortes a fim de nos advertir contra a prática do adultério. É nesse tom que Pedro escreveu um alerta sobre um tipo de pessoa considerada maldita. Vamos ler segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 14. Segunda epístola de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 14. Olha isso aqui, vida. Tendo os olhos cheios de adultério. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Eu vou rasgar. Vou rasgar, gente. Sabe o que é isso? É o cara com o olho cheio de adultério e vai pra praia. Vai não, filho. Fica em casa. Praia não é pra você. Praia não é pra você. Chega na praia e fica assim, ó. Vai, não, fica em casa. Praia, no seu caso, praia é do diabo mesmo. No seu caso é. Vai não, filho. Vai não, fica em casa. Porque o cara tem os olhos cheios de adultério. Gente, eu já vi gente cobiçar mulher dentro da igreja. Eu já vi. Eu tive que fazer um depósito. Tá? Fui na rua. Anteontem. Foi ontem. Anteontem? Anteontem. Eu atravessei do outro lado da rua, da lotada, de máscara, tudo tal. Ao descer da lotada, eu tinha que passar para outra lotada. Eu tinha que atravessar para a rua e da outra rua passar para outra lotada. Porque Cabo Frio sabe que é mão embaixo, mão principal. Então eu tinha que atravessar, chegar aqui para depois ser para outra calçada. Quando eu atravessei para descer lotada, eu olhei para o outro lado da rua para atravessar. Vi do outro lado da rua, vindo 3 mulheres do pecado. Mas por que está falando 3 mulheres do pecado? Porque Provérbios 7 vai dizer que a mulher se vestia como uma prostituta. Tá? Não que nem, enfim. A mulher tá, se ela estivesse de lingerie, ela estava mais vestida do que elas estavam. Automaticamente, eu olhei para a calçada, vi as mulheres e vi o pastor.
Não vi um pastor que eu conheço. A maioria daqui dos alunos conhecem. Tá julgando não. Pastor, não tô julgando não. Só que pra mim não serve pra me pastorear. O dia que de repente assim, porque a gente tá na igreja nossa congregando por um propósito. O dia que tem que fazer o propósito aqui acabou, você vai ir pra outra igreja por um propósito. E ele chegar lá pra pastorear a igreja, um cara pra mim não serve pra ser meu pastor. Eu não posso confiar na minha esposa pra conversar com ele. Porque o cara na rua. Aí eu falei, não, vamos ver se esse pastor é crente mesmo. Vindo as três, irmão, quando veio as três, ele fez assim, ó. Olhou assim, ó. E foi olhando. Aí andou um pouquinho de novo, disfarçou, parou, olhou de novo e continuou. E detalhe, esse pastor é casado. Vamos lá, cara que nome. Nós somos muito éticos, então eu não falo. Então o que acontece? Amanhã depois, se eu sair da igreja onde eu congrego porque o meu propósito acabou de ir para outra, para dele não serve. Porque o dia que eu ver ele olhando minha esposa, eu já vou chegar junto nele. Fala, meu irmão, isso aqui não é as mulheres que tu vê na rua não, rapaz. Porque o dia que estiver no altar, me perdoe, gente, me perdoe. Porque o dia que estiver no altar pregando sobre isso, não vou acreditar. Porque é um cara que não vive. Gente, o cara é pastor, gente, casado, gente. Então, olha o que Pedro está dizendo. São pessoas com os olhos cheios de adultério. Gente, veja bem. Eu não estou dizendo que você foi na rua, você fez isso aqui, ó. Na rua, você tem uma mulher bem despida. Você fala, não, você fez isso aqui, ó. Você sabe que ela está ali, ó. O primeiro olhar, ele é acidental. Porque você não é cego, você vai ver. Então, esse olhar acidental, ele não te desperta nada. Exemplo, ó. Tô aqui, ó. Passando na rua, desci do lotado, olhei. Já sei que tá aqui. Não me despertou nada. Mas se eu fiz assim, ó. Acabou. Então, Pedro está falando. Vamos lá prosseguir. Tendo os olhos cheios de adultério. E não cessando de pecar, não param de pecar. Engodando as almas inconstantes. Tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição. Filhos de Deus não, são filhos da maldição. Porque veja bem, gente, veja bem. Vamos ser abertamente. Você é filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu tenho a minha esposa. Você chama as pessoas da igreja de quê? De quê, Vitor? Hã? Irmã. Fala mais alto. Irmã. Irmã e? Peraí, ó, chama de irmã. E o homem chama de quê? Irmão. Irmã e irmão. Aí te pergunto, tu consegue sentir desejo de cobiçar teu irmão? Tu consegue? Tu consegue, filho de Deus, sentir desejo de cobiçar tua irmã? Então como é que o cara tá na igreja e tá assim, ó? Ele senta atrás das irmãs e fica assim, ó. Igual ventilador. Que isso, cara? Das duas, ou tu não é filho de Deus, ou tu é filho da maldição, cara. Porque eu não consigo cobiçar as minhas irmãs. Que nasceu de meu pai, que nasceu da minha mãe, eu não consigo. São minhas irmãs, gente. Aí como as pessoas nasceram de Deus, Zacarias 12:1, Deus gera o Espírito dentro dele. Efésios 1:4 e 5, Deus nos predestinou e nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Então, saíram de Deus, saíram do meu pai, são minhas irmãs. Eu consigo, gente? Claro que eu não posso conseguir, gente. Isso não é normal. Gente, não é normal.
Ou das duas, uma. Se é minha irmã, eu não posso cobiçar. Se eu cobiço, eu não sou filho de Deus, gente. Sou filho do diabo. Sou filho da maldição. Se és filho de Deus, pelo amor de Deus, gente. A irmã pode estar com a saia que for. A irmã pode estar com o decote que for. Ai, Jesus. Não consegui nem entrar na apostila ainda. Ai, vamos lá. Quase que eu pé no chão. Tá bem que o tapete é fofinho. Vamos lá. Ó, e termina aqui. Observação. Tem gente que padece uma desenfreada ambição por coisas que não tem direito algum de possuir. Vou repetir. Tem gente que padece desenfreada ambição por coisas que não tem direito algum de possuir. Se eu não posso possuir, eu vou olhar para quê? Ser sincero. Não tem lógica. Agora, um dia eu olhei para ela, me apaixonei por ela, me encantei por ela, percebi no sorriso dela, por esse jeito maravilhoso que ela tem. Me conquistou. Não precisa encher o olho d'água não, tá? Me conquistou de todas as maneiras. O que eu fiz? Me relacionei. Fui conhecer ela como? Através do namoro. Casei? Aí agora eu possuo. Ah, o cara possui no namoro, mas quando casa não faz nada. Nas traduções, faz falta toda a frase para expressar o que diz a palavra grega. Vou escrever isso aqui, tá, gente? Isso aqui eu tenho que escrever. Apesar que depois, se as pessoas pedirem, eu coloco no grupo. Tá? Se não pedirem, nós temos 17 alunos. Se pelo menos 10 não pedirem, eu não coloco no grupo. Tem que colocar no mínimo 10. Ó. Pleonexia. Isso aqui é uma palavra grega. Pleonexia. Ó, significa saúde. Desculpa. Opa. De novo? Você escreve e a gente adentra na apostila. Escreveu, Pedro?
Vê se pegou aí legal aí no vídeo aí. Dá pra ver legal? Eu fiz esse quadro aqui do que aquele outro branco. Se eu conseguir dar um quadro desse aqui maior, eu ficaria só nesse. Mesmo com os giz e tal, eu ficaria. Vamos lá. Pleonexia. O que significa pleonexia? Desejo de possuir mais daquelas coisas que a gente não tem sequer direito de desejar. E muito menos possuir. O que é uma pleonexia? É eu, particularmente, ter um desejo por uma irmã da igreja. Se eu não posso desejar, nem muito menos possuir ela. Isso é pleonexia. Estamos vivendo uma era de crentes pleonerexos. Crentes. Falou o quê? Crentes. Então, lá. Estamos vivendo uma época de crentes. É por causa do grego, gente. O grego está acabando com a minha dicção. O hebraico, vocês repararam que eu estou puxando mais no R? Repararam? E eu estou também trocando o R pelo L. Estou igual o Cebolinha. Mas vamos lá. Pleonexia, tá? Então, tem muitos crentes pleonexos, tá? Que estão vivendo, desejando o que eles não têm que desejar, porque eles não podem possuir. Tá bom? Vamos lá então. Vamos prosseguir aqui. Vamos lá, página 272. Eu sei que eu li a parte do conteúdo, mas deixa eu ler o conteúdo de novo, tá? Para poder ficar frisado aqui. 2 acontecimentos levaram Paulo a escrever esta carta. De 1 Coríntios 1:11, sabemos que Paulo recebeu visita de Corinto dos da casa de Cloe. Nós já lemos isso aqui já. Trazendo informações sobre os conflitos entre os diversos grupos e o advertiam sobre o perigo de uma divisão na igreja. Porque um dia eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo. Porque a gente acha que problema só tem hoje, né? Na igreja, né? Por isso, ele decide tomar posição sobre as questões mencionadas por meio de uma carta que ele envia com Timóteo a Corinto. Desculpa. A posição dele em relação às questões que o pessoal de Cloe lhe trouxe está nos capítulos de 1 a 6. Enquanto Paulo ainda está ditando a carta, chega uma delegação da igreja, constituída por Estéfanas, Fortunato e Acaico, que lhe traz uma carta de Corinto. Essa expressão está lá em 1 Coríntios 16, versículo 17. Com várias perguntas sobre diversos assuntos dirigidos a ele. Nas suas respostas, nos capítulos 7 a 16, Paulo se dedica a essas questões e introduz cada assunto com a expressão quanto ao. Ele também entra em questões transmitidas oralmente a ele pela delegação de Corinto. 1 Coríntios é, portanto, um escrito que trata dos problemas da igreja que tinha sido fundada pelo apóstolo há poucos anos. Por ser cidade portuária, Corinto está aberta ao mundo. Nessa cidade nasce uma igreja cristã no ano de 49 depois de Cristo, do ano Domini. Por meio dos esforços missionários do apóstolo Paulo, por meio dos esforços missionários do apóstolo Paulo. De tudo que podemos observar,
A história da igreja pode ser dividida em 4 etapas. Vamos ver as 4 etapas aqui. Mas antes de vermos as 4 etapas, tenho que pontuar algo aqui. A cidade de Corinto é uma cidade portuária. Ou seja, é uma cidade que tem um porto que várias províncias, várias nações, por trafegação marítima, vão ancorar ali. Está aberta ao mundo, a cidade. Não a igreja. Tem uma igreja em Corinto. Então na igreja de Corinto tem etíope, tem grego, tem romano, tem judeu, tem assírio, tem palestino, tem semita, tem pessoas de todas as espécies. Só que a grande problemática aqui é que cada um vem com o seu costume. Cada um vem com a sua maneira. Cada um vem de acordo com a sua cultura. Mas uma coisa eu tenho que aprender: na casa de Deus não é como eu quero. Não é da minha maneira. Não é do meu jeito. Eu particularmente eu sou contrário a uma expressão que alguém diz: se sinta-se em casa, a casa é sua, a casa é do pai. Eu vou para a casa da minha mãe, eu não deito no sofá. Gente, desculpa. O tripé deu uma queda no telefone. Aliás, o telefone deu uma queda. A travinha soltou, me perdoe. Tá? Mas vamos lá, vamos prosseguir nosso raciocínio. Na casa da minha mãe, eu não sento no sofá e coloco os pés em cima da mesinha de centro. Na casa dos meus pais, né? Pelo menos eu tenho mãe, né? Agora, na casa do meu pai é do jeito dele. É da maneira dela. O almoço lá é no horário deles, não é meu. Agora, na minha casa, sim. Então, na casa de Deus, é da maneira dele. É do jeito dele. Para isso, ele nos deu um mandamento. Ele diz: vinde como estás. Só vem como está. Porque aqui é de outro jeito. Vamos prosseguir aqui. Primeira etapa. Paulo funda a igreja. A gente faz um grau comparativo de fundar a igreja como cavar poço. Tá? Observação. Vou falar sobre o poço de Jacó, João 4. É um poço muito conhecido. Sabe quantos metros de profundidade tinha aquele poço? 34 metros de profundidade. Se a gente comparar igreja com cavar poço, automaticamente, o poço que eu estou cavando vai ter uma hora que eu não posso aparecer. Você viu isso aqui? Porque quanto mais eu desapareço, mais contato eu tenho com o lençol freático, que é a água, que é Cristo. Então eu não apareço, porque a água que vai aparecer é a água. Então, você que é líder, você não pode aparecer. Para com esse teu eu, com essa altivez, eu. Tu não é nada. Nós não somos nada. Quem tem que aparecer é a água. Segunda etapa. O ministério de Apolo. Segundo a tradição, gente, Apolo é aquele rapaz que os discípulos encontram expulsando demônios e fala: mestre, eu encontrei um rapaz que não anda com a gente, que não é da nossa panelinha, que não é da nossa rodinha, expulsando demônios no teu nome. E nós o repreendemos. Jesus falou: não faz isso não. Porque quem não é contra nós, é por nós. Terceira etapa. Mudança de cristãos do Oriente para Corinto. A quarta etapa. O aparecimento dos fanáticos.
Tá? Porque a gente acha que fanático é só no dia de hoje. Naquela época também tinha muitos fanáticos. A história de Corinto é de fato dramática. No outono de 49, Paulo inicia seu trabalho missionário em Corinto. No outono de 51, ele deixa a cidade. Na primavera de 54, ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios. Em 4 anos e meio, a igreja passou por todas as 4 fases e experimentou praticamente todas as crises em formação. Com exceção do capítulo 15, a carta toda trata de questões do comportamento cristão. Então toda a igreja passa por etapas. Toda a igreja passa por crises. Toda a igreja vai enfrentar dificuldade. Toda. Me aponta uma igreja que não passou por crise. Me aponta uma igreja que não passou por dificuldade. Você pode pegar a maior igreja que for, a maior catedral bélica que temos hoje no país ou fora do mesmo, e perguntar a grosso modo: pastor, líder, apóstolo, semideus, arcanjo, né? Porque agora tem tudo, né? Pelo que eu vejo, o patamar que o Senhor está hoje, aparenta que o Senhor não enfrentou nenhuma crise, nenhuma dificuldade, nenhuma labuta. Aí senta e ouve ele. Ele vai contar do início. Né? A gente ouve o testemunho do pastor Rogério Pareto falando do pastor Eliseu, que dormia no banco de igreja. Hoje ele tem não sei quantas congregações, mas eu acho que é mais de 50. Se não me falha a memória. Desculpa. Então observa. Olha o início e olha aonde a pessoa está hoje. Porque a Bíblia vai dizer que todo início ele é pequeno. Mas no fim, crescerá em extremo. O início é igreja pequena, oferta pequena, oportunidade pequena, honra pequena. Enfim, mas depois cresce em extremo. Isso é bíblico. Paulo trata essas questões com base no Evangelho de Jesus Cristo. O que Deus fez por meio de Jesus Cristo é que precisa definir o comportamento da igreja. Nesse sentido, esta carta é um exemplo clássico para a ética da igreja ou do discipulado que Paulo defendeu e pregou. Ele crê que a vida cristã só tem sentido se estiver baseada nesse pressuposto. Segunda epístola aos Coríntios. Esta segunda carta aos Coríntios também foi escrita pelo apóstolo Paulo. E podemos definir que ela tem um propósito tríplice. Primeiro, expressar a alegria pela atitude favorável da igreja com respeito ao ministério de Paulo. Observação aqui. A igreja de Corinto tinha um respeito ímpar pelo ministério de Paulo. Eu vi essa expressão de 2 mestres. Primeiro foi do reverendo Mike Murdock e depois foi do apóstolo Pedro Medina.
que é um professor que eu tenho até hoje. Eu estudo com ele na Exousia School. E tanto o Mike Murdock quanto o Pedro Medina disse assim: a unção que você respeita é essa que você atrai. Eu vou repetir isso aqui. A unção que você respeita é essa que você atrai. Gente, vou ser muito sincero aqui. Eu tenho alunos, tá? Tenho alunos. Nesses longos 9 anos que eu leciono, não, agora já chegamos nos 10 anos. Nesses 10 anos que eu leciono, tá? Só pela Faculdade Gamaliel são 10. Já lecionei pela CDADB, que é a da Assembleia de Deus. Um período muito curto pela Faculdade Teológica das Nações, muito curto. E entre outras, tá? Mas só 10 anos eu estou pela Gamaliel. Tá? Eu tenho alunos que desde o início, desde o início, eles sempre me respeitaram como mestre. E olha que eu não tinha ainda feito nenhum mestrado ainda, não tinha terminado doutorado, não tinha me formado em hebraico básico. Eles me respeitavam como mestre. Hoje eu vejo eles, eu fico impactado. Tem um que se chama Renan. Cara, eu vi um vídeo dele que eu falei, gente, o cara tá pregando muito, com muita sabedoria. Às vezes ele vem trocar uma ideia comigo, eu fico, rapaz, tu não tá bobo não, sabe? Por quê? Porque desde o início ele respeitou a unção que Deus tinha na minha vida. Não é meu, é dele. Só apenas um cano. Um cano enferrujado e velho. A água que é boa, que passa por dentro do cano. O cano não serve muito não. Tá? Mas a água é boa. Bebe que a água é boa. E particularmente ele sempre respeitou. Então automaticamente ele pegou pra si essa unção. Hoje em dia já dá aula. Sabe? Eu recebi elogios dele, dos líderes dele. Então, a unção que você respeita é essa que você atrai. Respeita um profeta e você receberá a unção de profeta. Portanto, a Bíblia diz assim, ó, atrai, né? Crer nos meus profetas e prosperarei. Eu criei no profeta, eu atraio o quê? A prosperidade. Porque a unção que você respeita é essa que você atrai. Segundo, mais uma vez, lembrar aos crentes seu compromisso para com a oferta aos irmãos da Judéia. 3. Defender a autoridade de apóstolo de Paulo. Eu vou falar sobre esses dois aqui. Primeiro, é o tópico 2, né? Primeiro, é o tópico 2. Os crentes daquela época tinham um compromisso de ofertar aos irmãos que estavam na Judéia, porque havia uma fome em Jerusalém. Então eles tinham esse compromisso de ofertar, de coração voluntário. Tá? Eles ofertavam para os irmãos que estavam precisando. Automaticamente, a Bíblia diz que aquele que dá ao necessitado e ao pobre está emprestando para Deus. Eu passei por isso esses dias atrás, tem 2 dias. Eu vi um cara desesperado para querer comprar um leite para o filho. Eu fui trocar o meu cofre. Que é o meu cofre que eu junto todo ano para poder fazer minhas férias. Todo ano. Obviamente eu tô vendo ele pedindo, poxa gente, ninguém vai me ajudar não, poxa, por favor gente, tem que comprar um leite pra minha filha e tal. E ele, sabe, pedindo e tal. Quando a moça acabou de me dar o meu malote, porque a menina que trocou mandou eu botar tudo no meu malote ali da lotérica, ela coloca no malote. Opa, peguei o negocinho pro malote. Malote. E ela foi, ó, que ela me deu o meu malote, né? Enfim. Eu automaticamente peguei um valor, eu não vou falar qual o valor, mas eu peguei um valor alto e fui na mão dele.
Acredita que o cara pegou, Revoria, o cara pegou o valor na mão, começou a falar em línguas estranhas e me entregou uma profecia dentro da lotérica? E detalhe, estou vivendo o que ele entregou. Então, gente, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte. Porque tem oportunidades que vão surgir na tua vida que é Deus que está dando essa oportunidade para te promover. Eu sei que isso é solidário, cara. É a oportunidade que Deus está te dando para te abençoar. Eu automaticamente agarro essa oportunidade. Então sempre que quando pintar uma necessidade de ajudar alguém, uma oportunidade de ajudar alguém, não espere a pessoa te implorar por você. Você sabe, então você ajuda. As compras daqui de casa, sempre está aqui minha esposa de prova, eu sempre gosto de fazer ela mais. Eu gosto sempre de ter 2 bujão de gás, 3 bujão de gás em casa cheio. Por quê? Eu vou na casa de alguém, irmão tá sem gás. Eu vou chegar lá e vou orar, irmão, em nome de Jesus, irmão tá sem gás, sem compra, Senhor. Que o Senhor possa enviar o gás e as compras. Deus já me enviou. Deus já enviou. Não, irmão, fica tranquilo, acabamos de orar aqui, irmão. Vou lá em casa buscar o gás. Vamos lá de trazer o gás aqui, de trazer as compras também. Tá bom? Então, se permita ser usado por Deus. Para você experimentar o que Deus tem para a tua vida. Que aquele que ajuda nesse estado, empresta para Deus. Não existe melhor de paga do que Deus. Eu estou vivenciando isso. Eu. O telefone tocou, nunca vi a pessoa, o telefone tocou no Message. Nunca conheci, não sabia nem que eu tinha pessoa no Facebook. Pastor, eu quero fazer isso. Não vou falar o que é, porque eu espero concluir para poder falar. Sabe? Aí, alô, oh, Deus. Desculpa, gente, não tem como. Ainda a Jéssica falou assim, vida, a gente orando em prol disso. Eu orei, Deus me deu a oportunidade, eu emprestei para Deus, né? Emprestei para Deus. Automaticamente, o cara foi porta-voz de Deus para mim ali na lotérica com todo mundo. Eu enchi o d'água, recebi a profecia, saí da lotérica e Deus fez com a porta. Por quê? Por causa de uma atitude. Por causa de uma oportunidade. Eu tenho 4 anos, não consegui, gente. A Bíblia vai dizer assim, eu nunca vi um justo desamparado. Nem a sua descendência mendigar o pão. Eu estou vendo coisa hoje que eu não consigo explicar. Senta comigo e fala, estou me explicando, não consigo explicar. Eu tenho um exemplo que Deus continua abençoando a vida do Robson. O Robson está pegando um serviço à torta e à direito. Todo direito é mal de dizer, tá, gente? Ele conversando com ele, falou assim, pastor, eu não sei de onde está saindo tanto serviço. Tá? Robson, quando congregava na nossa igreja, ele pegou uma campanha na igreja. Sabe o que ele fazia? Ele abençoava os pregadores. Eu fui um que preguei na campanha dele e me abençoou com uma oferta. Ele abençoava os pregadores com 100, com 150. Até onde eu sei, tá, Robson? Se for mais, me perdoa, tá? Sem 100, 150, 200, enfim, mas ele abençoava. Do bolso dele. Irmão, Deus vai dever alguma coisa para um cara desse? Irmão, se sou eu, se ele faz isso pra mim, eu vou ser grato. Imagina Deus, gente. Deus fez na vida dele assim, ele falou, pastor, não sei de onde está sendo tão serviço. Aí eu lembrei, lembra aquela campanha? Ele falou assim, Irmão, isso é Deus. O pastor Rogério Pareto, ele abriu mão da casa dele, que Deus pediu. Ele abriu mão da casa dele. Por triste, né? Deus usou a minha boca dizendo que ele pedia a casa, e Deus foi só confirmando. Ele abriu mão de muita coisa em prol da igreja, em prol da casa de Deus. Ele passou um período de muita turbulência. Mas olha hoje o que Deus está fazendo na vida dele. Ele queria uma porta. Ele queria uma porta. E Deus abriu essa porta. Agora, me explica isso.
Alguém entregou para ele que nunca mais ele ia trabalhar, que ele ia trabalhar nisso que ele está trabalhando hoje. Nunca mais entregou em profecia para ele. E ele estava trabalhando onde a pessoa entregou, que ele nunca mais ia trabalhar. Foi Deus que falou, não? A vontade de Deus, ele é boa, perfeita e agradável. Entrega. Louvai de Minúria. Glória. Tudo que Deus quer, entrega. Estou tirando muito Deus aqui, gente. Tudo que Deus quer, glória. Tudo que Deus quer é entrega. Confia. Depois disso, o mais ele fará. E Deus tem feito. Tu acha que Deus vai dever, gente, algo para alguém que abriu mão da casa dele? Eu, né, abri mão de um trabalho bom para poder ver da obra. E eu tenho visto que Deus tem feito. Sabe? Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele é fiel, tá? Eu sou do costume de dizer, quando a boca não consegue falar todas as palavras, os olhos falam. Então me desculpa, mas Deus é fiel. Deus é fiel. Eu disse de Robson e do pastor Rogério Pareto porque a gente acompanhou de perto. Deus é fiel. Ô glória. Vamos lá, gente. Ô glória. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo. Obrigado. Obrigado por tudo. O tópico 3 aqui é defender a autoridade de apóstolo de Paulo. Isso aí eu já disse, né, na última aula, porque quando Judas... Desculpa, gente. Quando Judas teve a pretensão de se enforcar, e ele já tinha nutrido isso dentro do seu coração, no seu íntimo, ele foi para se enforcar. Automaticamente as pessoas se enforcavam numa montanha, fora do porto da cidade, com uma corda, né, tecida por couro de animal, e se pulava no despenhadeiro e ficava pendurado lá, para a pessoa lá de baixo ver o que a pessoa fez lá em cima. Automaticamente a Bíblia diz em Atos que Pedro traz esse registro, Lucas traz o registro que Pedro verbalizou, que Judas, indo se enforcar, acabou se caindo no despenhadeiro e as suas entranhas foram colocadas para fora, as suas vísceras ficaram à mostra. Para mim, ou a corda arrebentou, mas é difícil a corda arrebentar porque a corda era couro de animal, curtido e tecida, né? Ou o galho, para mim, o galho arrebentou, o galho quebrou e ele bateu lá embaixo. Automaticamente Pedro levanta uma convenção. E essa convenção para levantar outra pessoa que vai assumir o lugar de Judas. Aí levantou-se José e Matias. Caiu por sorte, a sorte caiu em Matias, tá? E o critério de Pedro é: a pessoa que for colocada no lugar de Judas tem que ter acompanhado o batismo de Cristo, tem que ter acompanhado o batismo de João, aquela coisa lá de trás, tem que ter visto a morte dele, tem que ter ceado com ele na ceia, tem que ter visto ele ressurreto e ser assunto aos céus. Então, o apostolado de Paulo foi colocado em dúvida por conta disso. Porém, na segunda epístola aos Coríntios, Paulo vai dizer: eu, apóstolo de Cristo, levantado pelo Senhor e não pelos homens. Paulo está dizendo: quem me levantou foi Deus. Pouco me importa o que o crivo, o que a seleção de Pedro diz. Todavia, quem me levantou e me separou para o apostolado foi Jesus Cristo. Ok? Tem quanto tempo aí, vida? Vai acabar agora. Acaba agora? Ok. Então tá, vamos acabar esse vídeo agora. Vamos ler só esse parágrafo aqui, terminar de ler esse parágrafo aqui.
Vejamos que esta carta tem muitos detalhes pessoais e autobiográficos do apóstolo. Capítulo 4, do versículo 8 ao 18, vamos ler no próximo vídeo, tá? Porque nesse não vai dar tempo, então vamos encerrar esse agora. E vamos ler também do capítulo 11, do versículo 22 ao 33. Tá ok?